Você é do tipo de pessoa que come emoções? Eu tenho certeza absoluta que muita gente que está me ouvindo é. Esteja ansioso, triste, feliz, alegre. Hoje eu vou comemorar. Pois, se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, esse episódio é para você. E eu tava morrendo de saudade desse estúdio. Para você que nos assistiu mês passado, a nossa temporada foi uma temporada especial. Estávamos direto da fábrica da Vitafor e vamos começar setembro de uma maneira muito especial. As minhas convidadas aqui de hoje, elas vão falar sobre transtornos alimentares, distorções de corpo e como funciona a conexão de corpo e alma. Mas antes de eu apresentá-las, quero me apresentar para você que é novo no canal. Meu nome é Jaque Vidal, eu sou mulher, mãe, empreendedora e a minha maior missão é exatamente essa: conectar pessoas. Sejam bem-vindos ao Papo com Nutri, o lugar de ouvir e de falar sobre carreira, empreendedorismo e execução. Júlia Ferreira é psicóloga e vai falar hoje, junto com a sua sócia, Thaís Perricelli, sobre compulsão e distúrbios alimentares. Thaís é nutricionista e especializada nesse tipo de comportamento. E aí, antes aqui conversando, eu já descobri que eu nada sei sobre esse mundo. Perguntei para elas se tinha mais um tipo de distúrbio e elas, já que eu falei, então é isso. O óbvio precisa ser dito. Júlia, antes de mais nada, eu quero que você conte para os nossos seguidores aqui quem é a Júlia, o que faz, como faz e por que faz. Bom, eu tenho 29 anos, sou psicóloga, como vocês já ouviram. Eu sou especializada em comportamento alimentar, foi aí que eu conheci até a Thaís e, enfim, a gente daqui a pouco conta essa história também. Também sou analista junguiana e mexo muito com essa área do feminino, né? Com a área do corpo, da alma, da relação da mulher com a sociedade, da relação da mulher com, enfim, como eu mesmo disse, com o próprio corpo, com o outro, com todas essas questões relacionadas aos transtornos alimentares também, como você mesmo disse, e até as questões relacionadas à sociedade patriarcal como um todo, né? Não, se você não segue a Júlia, assim, precisa seguir. Não vou dar o arroba dela aqui, senão você sai daqui, vão para ela ver. E não é para sair daqui, é para ficar aqui continuando. E você, Thaís, quem é você? O que você faz e por que você faz? Bom, eu sou nutricionista, não vou falar a minha idade. Sou especialista em nutrição clínica e em comportamento alimentar. E sou mestre em psicanálise, que foi onde eu consegui me aprofundar nessa parte mais simbólica aí do comportamento alimentar. Então, é uma formação integrada e abraçadinha com a psicologia, né? E é isso que eu e Júlia, a gente conversa desde o nosso encontro lá da pós em comportamento alimentar. Eu trabalho em consultório com comportamento alimentar e transtornos alimentares e também num serviço de psiquiatria público aqui no Rio de Janeiro para tratamento de transtornos alimentares. Então, é basicamente um trabalho de assistência para quem precisa em comportamento e transtornos alimentares. Legal. Antes aqui eu descobri que Thaís já tem um tempo de formação, ela já é formada há mais de 18 anos. Fala para mim assim, Thaís, qual foi o gatilho que você teve para olhar para a nutrição com viés comportamental? Aí é uma pergunta que a gente precisaria de, né? Dias, aquela. Não, mas de forma bem resumida, né? Eu me formei muito cedo e a nutrição não fazia muito sentido para mim. E aí, em algum momento, eu mudei de área, saí da área de saúde e fui para a área de humanas. Então, eu também tenho uma formação em direito e me especializei em criminologia. Então, essa especialização, esse parênteses da minha vida me deu um olhar social que a nutrição não tinha me dado. Mas também não me preenchia, não estava satisfeita, e aí com muita terapia
quis entender qual era o link. E ali eu descobri que o meu interesse era em saúde mental, era no comportamento humano, era na mente humana. E o que fazia mais sentido para mim era trabalhar com saúde, não com saúde e com pessoas, e não com papéis ali nos processos. Então, escolhi a nutrição e entendi um caminho que eu poderia trabalhar com mente humana, comportamento humano. E o link é transtorno alimentar, comportamento alimentar. Então, hoje a minha espinha dorsal, meu interesse de estudos e de atuação é exatamente esse, a saúde mental. Então, eu associei, né, a visão biológica da nutrição e social que eu aprendi no direito para ter a minha abordagem hoje, né, com o comportamento alimentar. Uma abordagem bem multidisciplinar. Sim. Né? Júlia, e por que, psicóloga reformada, você resolveu estudar sobre transtornos alimentares? Teve alguma coisa na sua vida ou na vida de alguém que você viu que aquilo te tocou de uma forma que você falou, cara, eu preciso curar isso e é disso que eu vou falar na minha vida? Eu sempre falo antes dos transtornos alimentares, enfim, que não fui eu que escolhi a psicologia. De fato, a psicologia me escolheu, e até antes de qualquer ligação com comportamento alimentar, na verdade, né? Não é nem com os transtornos alimentares, eu tinha muito uma ligação com Carl Gustav Jung, né? Uhum. Antes de entrar para a própria psicologia, eu já era apaixonada por ele. Eu entrei na psicologia por causa do Jung, né? E o Jung, ele tem um olhar para o mundo de uma forma muito simbólica, uma forma muito integrada, né? Corpo, mente, alma, espírito, enfim. E isso sempre me tocou, porque desde pequenininha eu sempre tinha uma ligação com as questões espirituais, sempre perguntava muitas coisas que minha mãe ficava, meu Deus, o que essa garota tá me perguntando, né? Mãe, por que a gente tá aqui? Ah, mas quem que fez a gente? Ah, Deus, minha filha. Ah, mas quem fez Deus? Então, assim, isso desde que eu era muito pequenininha, então sempre fui crescendo, buscando essas coisas. Então, meu foco sempre foi olhar para esse lado, né? O lado da alma, o lado mais profundo, tanto que a gente fala da psicologia simbólica do Jung. Então, assim, desde que eu estava na faculdade, eu não olhei para essa parte do comportamento alimentar. Certo. A questão foi que eu nasci numa família de atletas, né? Meu pai era atleta, minhas irmãs eu e minhas irmãs éramos atletas. E no ambiente, né? Nesse ambiente, é muito alto o índice de transtornos alimentares. Sim. Né? Mais de 60% tem um comportamento transtornado e tudo mais relacionado a isso, um comer transtornado, né? Então, de alguma forma, eu tava achando que tudo aquilo que estava sendo propagado ao meu redor, relacionado à comida, corpo e tudo mais, era normal. Então, pra mim, a forma que a gente fazia dieta lá em casa, a forma que a gente fazia exercícios extenuantes, tudo isso era muito normal, né? A restrição alimentar, sendo que começou a ter um momento, né, que você começa, enfim, eu tava na faculdade, eu entrei na faculdade muito nova, eu tinha acabado de fazer 17 anos. Nova. Muito nova. Então, eu tava ali achando tudo bem, né, pensando ali apenas nas questões que me incomodavam, e aquilo não tava me incomodando. Uhum. Passou a faculdade, eu sempre muito controladora ali, porque eu tinha muito a questão do esporte junto, então, junto do esporte eu tinha que estar ali traçando as metas, os objetivos, junto disso o estudo, sempre tudo muito organizado, então isso não estava me incomodando. Gente, e você é canceriana, como pode? Mas, amor, as cancerianas são controladoras e manipuladoras. Mas sobre si próprio ou sobre o outro? Sobre tudo. Sobre tudo. É porque o que acontece? A gente não sabe do sombrio do canceriano. Você olha pro canceriano, ele tá sorrindo. Mas por dentro ele quer te matar. Tô brincando. Mas, enfim. E aí eu comecei a partir do momento que eu comecei a me tornar mais mulher mesmo, né? Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa me incomodando aí. Eu comecei a perceber que alguns comportamentos meus, na época eu fazia crossfit, eu entrei lá e era um mundo onde tinha também, enfim, um foco muito grande no corpo. Sim. Né? No corpo, na performance e tal. Na exaustão. Na exaustão, era tudo até o máximo que você puder, quanto de caloria você tá gastando e tal. E aí eu comecei a ficar com aquilo muito forte dentro de mim. Eu comecei a perceber, tem alguma coisa doente nesse mundo aqui. E aí, a partir do momento que eu comecei a perceber que tinha uma coisa doente nesse mundo, eu comecei a perceber que tinha uma coisa doente em mim.
E aí foi quando eu falei, meu Deus, ferrou. O mundo caiu porque eu realmente comecei a perceber que eu tinha bulimia. Por quê? Né, a gente acha que bulimia é apenas vomitar, né? Você comeu muito e você vomita. Mas não, a bulimia, ela vem de um comportamento compensatório depois de uma compulsão alimentar, né? A Thaís até sabe falar mais sobre isso do que eu. E esse comportamento compensatório, ele não é necessariamente só o vômito, mas ele pode ser excesso de atividade física. Gente, não sabia. Aham. É por aí mesmo. Bulimia, então, assim, o ápice é o vômito. A gente não nem diz que é o ápice, né? Porque como é um comportamento que, nossa, a pessoa não sai falando, acabei de comer pra caramba, vou ali vomitar, é uma coisa normal. Então as pessoas acham que o vômito é... Mas não, é por isso que eu falo, a sociedade é muito doente. E a gente não percebia isso. Mas você... jejuns prolongados, né? Como forma de compensação... laxantes, diuréticos, tudo aquilo que você vai fazer tentando compensar, por exemplo, uma compulsão alimentar, um descontrole alimentar, acaba estando ali dentro desse transtorno. Acaba que a bulimia ele é um transtorno alimentar quais são os critérios, né? Uhum. Você precisa ter uma relação ali mais conturbada com o próprio corpo, no sentido de que a sua autoavaliação ela é medida pela sua aparência. Se você está se sentindo uma droga, se você acha que sua barriga está assim, está assado, isso orienta o seu estado emocional. Então, você busca maneiras para melhorar aquilo. Então, se eu como uma coisa que eu considero ali excessiva, ou de fato tem uma compulsão alimentar, que mais para frente a gente pode até caracterizar direitinho o que é uma compulsão alimentar. O paciente que tem a bulimia nervosa vai querer compensar esses excessos. Já que eu comi tudo isso, então eu vou correr a mais agora para compensar as calorias extras. Já que eu comi 3 pratos de comida ao invés de 1,5 que eu costumo comer, então eu vou tomar um laxante para tentar... Um diurético. Então, a grande questão da bulimia nervosa é que a maioria desses comportamentos disfuncionais, esses métodos compensatórios inadequados, eles são normalizados. Não, são total normalizados. Normalizados e são incentivados, principalmente num meio que a gente chama de população de risco, que são os atletas, modelos, artistas, bailarinas, tem estudantes de nutrição, é uma população de risco. Sim. Então, esse meio acaba... Você pode me explicar um pouquinho melhor o que é uma relação conturbada com o corpo? Quando você quer dizer relação conturbada com o corpo, o que é isso? Então, isso é muito subjetivo, né? Uhum. Cada um vai ter ali a forma conturbada de lidar com o próprio corpo, mas, de um modo geral, é um sofrimento que nasce a partir da sua experiência com o seu corpo. Uhum. O que eu percebo, assim, na prática, né? Muita gente chega falando, por exemplo, que só vai ser feliz quando pesar tantos quilos na balança. Entendo. Então, até lá, a pessoa não vive. Vive em busca de alcançar aquele peso XY desejado, com a fantasia de que quando aquilo chegar, aí sim que a vida vai começar a acontecer. Entendi. Eu vejo muito também a gente fala sobre isso, aquela pessoa que só fala de comida, só pensa em comida, ou não necessariamente de, tô com fome, mas que horas é a minha próxima alimentação? Será que tá tudo certo aqui? E hoje eu tenho um jantar. Nossa, será que eu vou... Não como agora, porque para comer lá... Para compensar. Existe um gasto de energia psíquica em torno da alimentação, assim. Nossa, semana que vem eu tenho um casamento. Vou fazer, então, uma dieta antes do casamento, porque quando eu chegar nesse casamento, talvez eu não vou conseguir me controlar, vou beber mais do que eu posso, vou comer mais do que eu posso. Ou seja, a pessoa tá sempre ali ao redor da alimentação, do corpo, né? É diferente quando a gente tá insatisfeita, assim, tô com uma ruga aqui, quero fazer o botox. Sim. Daí você vai lá e faz botox quando dá, né? Mas não para a tua vida por causa disso. Ninguém... Né? Tem gente que para. Tem gente que para. Não, mas, é aí que mas eu acho que normalizou a questão de parar a sua vida por causa do corpo. Exato. Normalizou. Eu acho que são comportamentos que vocês estão falando aqui que
quando eu olho, eu me vejo fazendo, eu vejo o outro fazendo. É uma coisa que você não para pensar nisso como, por exemplo, uma patologia. A bulimia, ela tem uma característica à parte, que esse método compensatório ele vai vir depois de uma compulsão alimentar. Mas tem um transtorno chamado transtorno de purgação que não precisa ter a compulsão alimentar. Basta você se sentir desconfortável. Ai, comi demais, não queria ter comido isso. Ai, não devia ter comido esse chocolate. Algum desconforto, e pode ser físico, mas também pode ser emocional, psíquico. Sim. É o suficiente para você fazer esse comportamento purgativo, que pode ser o vômito, como pode ser o laxante, como pode ser um diurético, como pode ser usar um remédio inibidor de apetite. Se está ali no intuito, num mecanismo de compensar alguma coisa que você comeu, essa dinâmica não tá legal. Entendi. Essa dinâmica não tá legal. Quando eu tava falando da questão do crossfit, você vê aquilo, não tô falando do crossfit, mas em todos os lugares, né? Foi o meio que eu tava. Que eu fiquei, enfim, inserida. Mas você vê esse comportamento o tempo inteiro, né? Então, naquela caixa ali é super normal. Você vai, por exemplo, no Instagram e aí você vê as blogueiras, enfim, algumas nutricionistas que não estão informadas relacionadas a isso. Você vê que elas mesmo estão fazendo esse movimento e indicando esse movimento, que é muito perigoso. E aí foi quando eu comecei a perceber, putz, peraí, preciso trabalhar isso em mim antes de qualquer coisa, porque eu vou para um consultório, né? Isso eu tava me formando. Sim. Vou pro consultório e vou lidar com isso, né? Então eu falei, bom, vamos lá, deixa eu sair um pouquinho de Jung por um tempinho e deixa eu procurar uma pós. Legal. E foi quando a gente encontrou, né? A gente fez a pós de comportamento alimentar no IPGS, né? E a gente se encontrou lá, a gente se apaixonou lá. Começou o relacionamento. Começamos o nosso relacionamento lá. E eu, né, na psicologia, ela na nutrição, e a gente com ideias muito parecidas, assim. E aí lá a gente começa, eu, por exemplo, né, mais ainda, porque a Thaís já tinha um olhar mais pra, óbvio que ela é nutricionista, então eu, para algumas questões que eu não tinha nem noção, por exemplo, essas coisas relacionadas à bulimia, eu aprendi lá. Né? Eu falei, gente, eu sou bulímica, porque, né, dia seguinte de uma ceia de Natal, eu vou em jejum correr, né? Óbvio. Eu também, né? Óbvio, eu então, também. assim, eu comecei a perceber todas essas coisas. E aí, junto... Gente, rapidinho, mas onde ensinaram isso pra gente? Alguém sabe? Mas aí é que tá a questão. É aí que tá o X da questão. Isso é desde sempre, é estrutural. A gente é ensinado que a gente tem que seguir um padrão. Então, se a gente não tá nesse padrão, a gente faz o que tem que fazer, né? Faz o que tem que fazer para estar no padrão. Desculpa, Julia, continua. É desde sempre. Claro. Mas é exatamente isso. A gente até fala, assim, né? Da onde que vem isso tudo? A gente pode até ir na superfície e falar, não, porque quando você tá numa dieta restritiva, né? Você acaba tendo uma compulsão. Toda compulsão, quer dizer, toda restrição gera compulsão. Isso. Ok, claro. Mas da onde vem, então, antes de tudo, a necessidade de eu me controlar tanto numa dieta? Né? Porque nós somos seres humanos que a gente já nasce com a nossa percepção de fome, de saciedade. Como que isso é estragado ao longo do tempo? Né? Uma criança sabe quando ela quer comer e quando ela não quer. Sim. Né? O que vai acontecendo? Então a gente percebe, é um padrão, mas de onde vem esse padrão também, né? A gente tem que se questionar. Sim. E a gente percebe que o gatilho todo dessa questão vem da nossa sociedade patriarcal. Sim. Né? Sim. Vem lá de trás, desde, sei lá, se a gente começar a olhar pra história de Adão e Eva, né? Enfim, quando a gente olha até para as religiões e tudo mais, para os mitos, quando Eva era como se fala? Pecadora, né? Sim. Quando Eva veio também da costela de Adão, mostrando de alguma forma uma inferioridade ali. Então, assim, acaba que... Júlia, mas como assim? O que isso tem a ver com um padrão? Né? Porque a gente... É como se eu estivesse fazendo uma analogia meio estranha, né? Você tá falando da sociedade patriarcal. O que é uma sociedade patriarcal? O que isso tem a ver com os nossos padrões? O que isso tem a ver com as dietas restritivas? Isso tem tudo a ver. Tudo a ver. Né? Por quê? Porque
a maior parte, eu não sei a incidência mais ou menos, o percentual, mas a maior parte das pessoas, né, que tem esses transtornos alimentares e tudo mais são as mulheres, né? Elas são as mais afetadas. Por que será isso? Né? Sim. Por que a gente sempre tem que estar magra, né? A gente fala, sempre tem que estar 2 quilos. Tem muita gente que fala, sempre tem que estar 2 quilinhos a menos. Nunca tô satisfeita. Quando a gente assistia, ou quando a gente assiste aquelas séries, ou estuda história, vocês lembram daqueles corceletes que tinham que faziam aquilo com as mulheres, né? Pra estar com a cintura. É a objetificação do corpo feminino, né? Você tem que ser daquele jeitinho para que um homem te olhe, te admire, te deseje, para que você seja uma mulher completa, afinal de contas, né? Você vai ter que casar, vai ter que... Sim. Então, é um desfile mesmo. Coloca a mulher ali numa vitrine na sociedade para que ela seja escolhida por alguém. Sim. Então, acaba que isso tá aqui no nosso inconsciente coletivo, na nossa herança, tá aqui na nossa ancestralidade. Por mais que a gente queira se afastar disso, é difícil, né? Sim. E o que é uma sociedade patriarcal? Bom, é um modelo social, né? É um modelo de estrutura social em que tem a figura do homem como o centro, o detentor do poder. Então, tudo que está em volta dessa constituição social, ela está em volta da figura do homem. Sim. Né? O homem é o da política, é o do trabalho, é o da provedor. família, é o provedor. É o cara. Uhum. A mulher fica sempre subjugada a serviço desse homem. Sim. E aí, quando a gente olha pra isso e adiciona, por exemplo, a psicologia simbólica do Jung, a gente percebe que nessa sociedade, o que tá mais valorizado aí é o nosso princípio masculino. Sim. Né? O nosso princípio feminino tá totalmente desvalorizado. Sim. O que é isso? Eu não tô falando de homem e mulher. Sim, né? Eu tô sim. falando de um princípio mesmo, que o Jung chama lá atrás de Logos e Eros, né? Que tá dentro de todos os seres humanos, tanto homens quanto mulheres. Sim, né? sim. Então, e o que é esse masculino? Bom, você vê na nossa sociedade, ela é totalmente direcionada para a consecução de metas, objetivos, Sim. lei, ação. É como se a gente percebesse, por exemplo, o Yin e o Yang da medicina, da teoria chinesa. Né? O Yin, ele fala sobre o feminino, ele fala sobre a nossa intuição, sobre o lado subjetivo. O Yang, ele já fala sobre o sol, o objetivo, o fazer, né? O que não tem nenhum problema, né? Um ser um ser melhor que o outro. Não existe isso. A questão é que na sociedade patriarcal, o lado yang, que é o lado masculino, ele tá muito mais valorizado. Eles não são complementares, né? Um tá muito maior do que o outro. E tudo que tá vinculado ao feminino é menosprezado. Sim. Um homem que chora. Não pode. Não, lá em casa pode, porque meu filho começa a chorar, eu falo, chora mesmo. Chora mesmo. Chora mesmo, É vem isso. aqui, mamãe vai te abraçar, coloca tudo pra fora. Exatamente. Homem chora assim, porque quando a gente chora, a gente coloca pra fora, e aquele bolo que tá aqui passa e melhora, e depois que você terminar de chorar, a gente conversa e eu te ajudo. Exato. E olha que simbólico, né, o que você falou, o bolo que tá aqui sai pra fora. Quando a gente não consegue fazer isso, volta pra dentro. Volta pra dentro. E aí vem, por exemplo, uma compulsão alimentar. Então, simbolicamente, né, uma das possibilidades de pensar a compulsão é isso, assim, né? Então, a gente vai reprimindo. Isso a Júlia fala muito melhor do que eu. Vai reprimindo esse nosso lado feminino. E o choro pode ser entendido aí simbolicamente como uma característica da emoção, da lua, do feminino. Sim. E não posso chorar, tá travado, não consigo extravasar. Sim. Em algum momento eu preciso trazer isso para dentro. Eu preciso do feminino se manifestando. E a comida é o feminino. Então, vamos falar sobre os diversos transtornos e vamos dar nome a cada um deles, até que eu acho interessante para você que está aqui assistindo a gente. Pode ser que não saiba e que não conheça, e são nutricionistas que atendem diariamente milhares e milhares de mulheres. E aí eu te convido a fazer uma reflexão. Será que você mesmo não está propagando isso pro teu paciente? Olha isso. É muito grave. Muito importante. Né? E aqui não tem ninguém julgando ninguém não, porque o conhecimento é para ser multiplicado e para ser divulgado, mas é bonito a gente olhar pra gente e tentar se corrigir e tentar ver, putz, isso aqui, né? Eu acho que sem saber
porque, como vocês falaram belíssimamente, é um inconsciente coletivo, tá dentro de mim e não é fácil tirar, mas eu vou tentar me corrigir, vou mudar minhas palavras e vou mudar comigo para mudar com o outro. Me conscientizar, né? Isso. E que é muito difícil, né, Julia? A Thaís falou da compulsão alimentar, né? Tem vários transtornos alimentares, mas tá. o mais não é o mais importante, né? Mas os principais são a bulimia, anorexia e o transtorno de compulsão alimentar. Tá. Né? Pegando o que a Thaís falou, eu acho legal a Thaís falar de uma forma da nutrição e eu falar de uma forma simbólica. Adoro. Né? Gosto. Fala da compulsão, que aí eu pego essa parte simbólica. Então, assim, o transtorno da compulsão alimentar é o transtorno alimentar mais comum dentre esses 3 aí, que é o top 3 dos transtornos, mas existem outros vários. E ele é o que aparece mais também na população masculina. Apesar da bulimia e da anorexia começarem a aparecer mais casos agora dentre os homens. O transtorno da compulsão alimentar, ele é caracterizado por uma ingestão de comida, um volume muito grande, um volume maior do que uma outra pessoa nas mesmas condições, no mesmo cenário, no mesmo contexto, não conseguiria fazer o mesmo. Então, a gente tá aqui, nós 3 juntas, tá cada um tomando aí um cafezinho com biscoitinho, e eu como 5 cafezinhos e 7 pacotes de biscoito, enfim, possivelmente não aconteceria de forma natural para nós 3. Certo. Possivelmente esse meu evento seria caracterizado como uma compulsão alimentar. Quando isso acontece de forma recorrente, várias vezes na semana, pelo menos umas 3 vezes ao longo de 3 meses, mais ou menos. 3 vezes ao longo de 3 meses. Isso sempre muda, tá? Toda hora muda. Sai um artiguinho que fala que não precisa mais ser tantas vezes por semana, mas precisa ter uma frequência de tantos meses. Mas entender que isso tem que ter uma frequência. Não Na tua prática clínica, você entende que é uma frequência. É uma frequência. Isso pode acontecer, não pode ser isoladamente. Se for isoladamente, acontece, é isso, e vida que segue. E é sempre com o mesmo alimento? Não. Até porque outra característica do transtorno da compulsão alimentar é essa urgência que aumenta a velocidade desse consumo. Então, você não pensa direito. Você come o que tem, com a velocidade que tem, engole, não sente o gosto da comida. Então, abre a geladeira e come o que tiver. Uma coisa, desculpa, Thaís, mas uma coisa muito importante que as pessoas acham que tem compulsão alimentar, né? Eu até, no consultório, as pessoas, meus próprios pacientes já sabem que não é assim, mas vira, mexe, já vem alguém. Eu tive compulsão alimentar esse final de semana. Aí eu juro, como que foi isso? O que foi? Então, eu comi 5 pedaços de pizza a mais do que eu comeria, 3 pedaços de pizza. Isso não necessariamente é uma compulsão alimentar. Né? A compulsão alimentar não é você sair da sua dieta, não é você comer não resistir, né? Chocolate. Não resistir. Não é compulsão. Ou você, nossa, aquilo tava muito gostoso, eu tava ali com a minha família, eu acabei comendo mais, passei um pouquinho mal e tal. Não necessariamente vai ser uma compulsão alimentar. Né? Por isso que tem esses... Existem critérios bem específicos, mas pra gente encurtar a história, porque são muitos. É um volume muito maior de comida do que normalmente você está acostumado e outras pessoas não conseguiriam fazer o mesmo nas mesmas circunstâncias. Isso acontece com frequência. Existe ali uma sensação de perda de controle naquele momento. Essa compulsão pode ser programada em até certo ponto, mas não adianta a gente entrar aqui que vai ficar um tempão falando disso. E existe um sentimento muito ruim de culpa, de negativo, de arrependimento, de nossa, como eu sou ruim, eu não presto, é muito ruim. Então, é um somatório de eventos, assim. Então, como a Júlia falou, não resisti a esse chocolate, tive uma compulsão. Não é por aí. Sim. É um transtorno com critérios específicos e que traz muito sofrimento e vários prejuízos na vida da pessoa. E linkando isso com o que a gente estava falando de feminino e masculino, tem uma autora que é a Marion Woodman, que ela fala que a compulsão alimentar é como se fosse uma forma do nosso inconsciente trazer, isso falando nas mulheres, né? Trazer o feminino para a vida das pessoas. Olha. Não só das mulheres, mas enfim, como a gente está falando aqui muito do feminino, né? Como assim? Bom, se a gente pegar o alimento, tá? Antes de tudo, o que o inconsciente ele faz? O inconsciente ele quer ser visto. O Jung diz que na nossa psique, né, a gente tem 95% mais ou menos é inconsciente. E a gente só tem 5% de consciência.
É muita coisa. Então, o que o inconsciente quer fazer? Ele quer aparecer. Isso é o autoconhecimento, é você conhecer sua psique, né, como um todo. Não tem como a gente conhecer tudo, mas ir conhecendo aos poucos. Então, o inconsciente, ele vai dando sinais, ele vai aparecendo. Na questão dos transtornos alimentares, dos comportamentos transtornados e tudo mais, do comer transtornado, isso fala muito sobre esse feminino. O que ela fala? Ela fala que o inconsciente, ele precisa trazer o feminino para a vida das pessoas. Por quê? Porque a gente desvaloriza o feminino. Né? O homem não pode chorar. Hoje em dia a gente está olhando, você vê o quanto as mulheres também estão matando esse feminino, porque na luta por direitos iguais, né, a gente quer também ser valorizada. Né? Espaço, é super normal, a gente quer espaço. E aí a gente olha ao redor e fala, o que tá dando, o que tá tendo espaço? Bom, os homens, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou imitar. Então eu vou ficar com esse masculino muito dentro de mim. Muito forte. Então eu vou, às vezes, matar todo o meu lado criativo, o meu lado, que é o meu lado feminino, intuitivo. A minha intuição. Vou trabalhar em excesso, vou fazer em excesso, vou estar ali. A gente vê muitas mulheres super controladoras, eu sou uma delas. Pois é. Então, a gente acaba matando esse lado feminino. E aí, como o inconsciente ele quer aparecer, ele faz a seguinte coisa. Bom, se na consciência você tá com esse lado masculino, né, muito aflorado, eu vou te enfiar o feminino. Então, ele faz o quê? Uma compulsão alimentar. Por quê? Porque o alimento é feminino. Olha. A primeira forma que você se alimenta no mundo é pelo leite materno, vem da sua mãe, né? Fala sobre o feminino. Se você pegar até na mitologia, no mito de Adão e Eva, né? Que foi comer a maçã. A maçã quem foi comeu? A Eva, né? Fala desse feminino aí também. Então, acaba fazendo com que, simbolicamente, o corpo esteja falando, olha pra você, olha pros seus sentimentos, olha pras suas emoções. Por isso que ela falou do bolo que fica aqui. A gente come as nossas emoções porque a gente não pode sentir as nossas emoções. A gente não foi ensinado, óbvio que, né, eu tô generalizando, mas a gente não foi ensinado a falar sobre as nossas emoções, a dizer como a gente tá se sentindo, né? A gente foi ensinado a engole o choro. Então, no sentido simbólico da compulsão alimentar, ela aparece por causa disso, porque a gente tá comendo as nossas emoções, porque a gente não tolera as nossas emoções, a gente não tolera sentir. Porque a gente não quer sentir o que é ruim. Então, raiva, tristeza, inveja. E não só isso, porque não só os sentimentos ruins, mas até os que a gente considera bons. Por exemplo, a gente vai comemorar. Certo. A palavra comemorar vem comer. Sim. Então eu tô com uma ansiedade muito grande porque eu vou viajar. Eu vou comer, às vezes, porque eu não sei lidar com essa ansiedade, eu não sei falar dela, não sei colocar ela pra fora, porque eu não fui ensinada. Entendi. Né? Se a gente olhar que o nosso lado emocional, ele fala desse princípio feminino que tá tanto dentro dos homens quanto das mulheres, quando a gente não fala sobre esses sentimentos, a gente tá desvalorizando o feminino. Sim. E aí, o corpo vem compensar. Falar, alô, olha pra esse lado. E os transtornos alimentares como um todo falam sobre esse feminino, né? Tanto que tem o transtorno de compulsão alimentar, a bulimia nervosa, né, tá? Se você quiser falar... Mas assim, tá, eu entendi isso agora, tá? Existe tratamento para compulsão alimentar, assim? Como é que seria esse tratamento associado da psicologia e da nutrição para pacientes que sejam diagnosticados com a compulsão alimentar? Então, o transtorno da compulsão alimentar, o paciente que tem esse transtorno, normalmente ele tem características de personalidade e de comportamento bem características, bem comuns entre eles, assim. E uma delas é desorganização, de um modo geral, dificuldade cognitiva para algumas coisas, rotina, dificuldade em estabelecer uma rotina. Então, e mistura tudo isso com as crenças todas e com os desejos todos e com os medos todos, torna tudo ainda mais caótico. Certo. Então, o tratamento para qualquer um dos transtornos alimentares sempre vai ser multidisciplinar. Vai ter que passar por um médico, vai ter que passar pelo psiquiatra, até porque é o psiquiatra que faz o diagnóstico formalmente. É super comum, quase que sempre, em algum momento do tratamento, vai precisar de uma intervenção farmacológica.
Porque é comum a comorbidade estar associada a uma ansiedade, uma depressão. É comum. Então precisa disso, senão o tratamento não anda. Precisa do apoio do tratamento psicoterápico e precisa do tratamento nutricional. Essa estrutura caótica, ela é como se a medicação entrasse ali para preparar o campo, a visão. Bom, agora estou enxergando além de um palmo da minha frente. Para a terapia vir e ajudar a estabilizar as coisas, a enxergar, a tomar consciência, a nutrição entrar e conseguir falar, bom, vamos estruturar esse seu dia alimentar, vamos planejar, vamos aprender a fazer uma lista de compras, vamos entender por que aqui a compulsão acontece, será que é só simbolicamente, ou será que está faltando uma fibra aqui na refeição anterior? Também tem isso. Certo, verdade. Então a gente vai estruturando a alimentação para ir descartando gatilhos fisiológicos, bioquímicos e vai trabalhando em paralelo a parte da Até porque somos seres biopsico-socioculturais. Sim. Então a gente não tem que olhar apenas pro lado bio, né, ou pro lado psicológico. Inclusive, foi por isso que eu e a Thaís, a gente se juntou. Porque não adiantava, eu tava ali atendendo uma pessoa... Me fala ali no teu dia a dia, ali do consultório, como é que você trata isso? Você traz luz para onde, para o sentimento, onde aquele teu paciente não quer assumir, não quer ver? Como depende. É que você faz? Tem um lado muito delicado aí. Porque, por exemplo, tem pessoas que se chegarem lá no meu consultório e falarem assim, eu quero emagrecer. Eu vou falar... Beleza, né? Mas por quê? Pra quê? Se eu começar já falando, então, isso aí é uma crença sua. Não, que, sim, com né? certeza. Ela vai falar, não, eu vou embora porque eu quero emagrecer. Tipo, Dani, você não quer trabalhar isso. Sim. Né? Então a gente começa a perceber o pra quê, né? O que tá por trás dessa necessidade de emagrecimento. Não que eu vou falar, não, você não vai, não precisa, não, óbvio que não. Mas assim, para que aquilo seja real pra você, o que tá por trás disso? Que crenças são essas? Você quer esse emagrecimento por causa de você, ou por causa da sua família, ou pelo que você escutava desde que você era criança, ou pela mídia que fala lá indiretamente e até diretamente que as mulheres bem-sucedidas são magras e, enfim, né? Pra que isso? E aí, quando a gente vai trabalhando essa crença, a gente vai começando a descobrir que nem aquela imagenzinha do iceberg, né? Sim. A gente vai descobrindo que, assim, é engraçado. A pessoa chega lá querendo emagrecer ou lidar melhor com o próprio corpo, ou enfim, e ela aceitar. E aí ela começa a perceber que, peraí, então tem ligação às vezes com a minha mãe e com o que... Não, assim, é impressionante. E aí uma das coisas que a gente junta, né, a nutrição com a psicologia, é muito por isso, porque eu tava ali percebendo que, beleza, eu tava ali conseguindo trabalhar as crenças e tudo mais. Mas tem uma outra parte que eu começava a tentar, né, abordar, e eu não podia, porque eu era psicólogo, não nutricionista, que falava sobre os alimentos, sobre o lado da nutrição mesmo. E aí eu ficava, ai meu Deus, eu preciso indicar para uma nutricionista. Isso. Mas infelizmente ainda, né, nessa época ainda era muito difícil achar uma nutricionista comportamental. Às vezes, infelizmente, indicar para alguma nutricionista poderia até intensificar o quadro, né? Porque ia ser ali colocado um papel para você seguir e por trás desse papel, se você não seguir isso, você já chega com culpa, né? E porque eu não tenho foco, não tenho disciplina. E assim, não é bem assim. Você tem todo um lado psicológico. É por isso que quando eu encontrei a Thaís, eu falei, meu Deus, minha vida mudou, porque agora eu vou conseguir ter trabalhar entendi. com alguém que vai estar junto nesse processo. E assim, é a fórmula perfeita, nutrição e psicologia, assim. Né? A gente... percebe, não tem como ser só a nutrição e só a psicologia. Legal. Não, e eu achei legal uma coisa que você falou, eu não sabia que quem dava o diagnóstico é o psiquiatra. Porque os transtornos alimentares, eles são transtornos mentais, transtornos psiquiátricos. Sim. Eles fazem parte de um rol ali do DSM-5, que é um manual de doenças psiquiátricas mundial, assim, todo mundo se baseia por ali. E quem faz esses diagnósticos psiquiátricos é o psiquiatra. Então, nutricionistas, psicólogos, a gente estuda e precisa saber de cor e salteado todos os critérios, até para facilitar e auxiliar o nosso manejo psicológico, manejo nutricional.
entender que ali pode ter um transtorno psiquiátrico, né? Então a abordagem muda completamente. Sim. Né? Como que eu vou trabalhar com um atleta de performance e uma pessoa sedentária que quer emagrecer e fazer uma dieta restritiva? É diferente. Então, eu preciso entender os perfis, preciso entender se aqui é realmente atleta de performance, ou se tem alguma coisa atrás, ou aqui, será que é emagrecimento porque realmente está precisando para a saúde, ou está com uma motivação aqui duvidosa, será que não tem? Enfim, a gente tem que saber estudar a saúde mental para conseguir atuar, porque acaba que o alimento e o corpo são as duas primeiras coisas que a gente consegue manipular no desespero. Sim. Então, se você já tem... É verdade. Se você já tem ali uma questão... eu preciso emagrecer para ser feliz na vida. O que eu vou fazer? Eu vou no cirurgião plástico? Ou primeiro eu vou fazer uma dieta, vou fazer um exercício físico extenuante, vou fazer um procedimento estético, uma massagem, redutor. Primeiro a gente faz aqui a massinha de modelar do corpo. O que é mais fácil. E a dieta restritiva, até porque isso está sempre a 2 cliques de distância, né? É nesse ponto exatamente que eu ia estar. Depois, pra gente voltar na anorexia, que faltou a gente falar, o que vocês acham, assim, quando a gente olha os papéis, o papel da rede social hoje em dia, como ela falou, tá tudo muito a 2 cliques para reforçar todos os estereótipos que nós estamos aqui debatendo e falando que são perigosos, né? Como é que vocês trabalham isso, Júlia, dentro do consultório, né? Olha, dá um tempo aí de Instagram, nessa parte aqui do tratamento, bloqueia isso e isso, e como é que você faz também no teu consultório? Como é que vocês tratam, como é que vocês enxergam as redes sociais nesse processo? É perigoso, né? Óbvio que tem seu lado positivo, você vê ali perfis que estão fazendo um super... como posso dizer? Estão usando a voz para poder corroborar. Um super serviço, né? Mas tem, a maior parte, infelizmente, faz um desserviço aí para a população. Porque qualquer pessoa que está ali, que tem vários seguidores, acaba se tornando referência, né? Então, se a gente vê uma população extremamente doente, né, totalmente desconectada do próprio corpo, da própria alma, com um comer transtornado bizarro, aquilo vai ser cada vez mais propagado, né? Então a dieta da blogueira X vai ser colocada ali para todo mundo. E o que acontece? O Instagram é o mundo perfeito, não é o mundo real, né? Então a gente vai ali e olha os stories e tudo mais, e a gente só tá vendo o quê? A pessoa só tá postando a foto de biquíni quando tá com aquela barriga trincada. Então a gente acha que aquilo é a realidade, a gente não vê o que tá por trás. Eu costumo dizer aí, eu vou entregar a idade, parece que é o The Sims, aquele joguinho, né? Que você põe tudo certinho, então você constrói ali uma realidade perfeita, Eles né? chamam de storytelling, né? Sim. Você coloca storytelling, ali, como se fosse uma... Eu acho que é a nova novela da população brasileira, né? Você não vê, óbvio que tem ali, né, generalizando aqui, mas você não vê as pessoas falando, então, hoje a minha vida foi uma merda. Desculpa a palavra. Né? Pode falar. Ok. Você vê que tem pessoas que estão começando a querer colocar isso ali, mas assim, real. A maior parte você vai escolher as fotos mais bonitas, você vai postar quando você está numas viagens maravilhosas, você vai postar o tá pago, né? Então é uma vida ali que tá perfeita. É um recorte. É um né? recorte, completamente. E esse recorte, quando a pessoa tá ali por trás daquela tela olhando aquilo, ela tá falando assim, ferrou. Ela se compara. Mesmo Óbvio. que você tenha consciência, você tá ali Não, você tá ali, você tem consciência, você sabe, mas... Você se compara, e aí você começa a dar print naquelas barrigas, eu quero isso, e não. Aí você começa, bom, então o que ela fez para chegar nisso, né? E às vezes a gente não vê o por trás. E eu vejo isso porque eu vejo por trás dos bastidores, né, como psicóloga. Eu vejo que a pessoa ali com aquela vida perfeita no Instagram, às vezes tem às vezes não, quase sempre tem transtornos escamoteados. Você vê depressão, você vê a própria bulimia, né? E a gente não vê isso. Sim. Então, esse é o perigo. Então, assim, eu acho que, óbvio que tem pessoas que a gente pode falar, olha, vamos parar de seguir. Não, eu mesmo. Né? Eu já fiz uma bela de uma limpa
Eu trabalho um follow terapêutico com os meus Exato. pacientes. Eu acho super importante, porque querendo ou não, é uma ferramenta que a gente usa para trabalho, né? Eu sou do varejo, eu preciso estar ali, mas eu dei um follow em muita coisa. Porque faz mal. Faz mal. E o perigo disso é que as crianças estão tendo acesso cada vez mais cedo a esse mundo sem regras, sem limites, sem fronteiras, sem nada. Então, desde muito cedo, elas aprendem a fragmentar o próprio corpo. Né? Então, assim, eu quero essa barriga, essa bunda, essa perna, esse cabelo. Com esse sorriso. Está construindo uma coisa que não existe, né? Verdade. Então a criança vai crescendo achando que ela é uma bunda, que ela é uma barriga, que se a barriga não for desse jeito, ela tá errada, que se a bunda não for daquele tamanho, ela tá feia, e se ela for feia, ela não vai ser aceita. E é uma bola de neve. Né? Não, e aí tu vai pro filtros, e aí com tu vai pro certeza. metaverso, né? Porque aí você constrói então um personagem seu da forma que você entende, e aí tu vai morar lá. E tudo focado no quê, né? Porque, na verdade, tudo está em cima do quê? Do consumismo, né? Porque para você ter Óbvio, você precisa de dinheiro. óbvio, exatamente. E aí a gente não vê que isso, na verdade, nós todos somos bonecos manipulados, né? Verdade. Por uma grande, enfim, mídia, indústria. Exatamente. E agora falta a gente falar da anorexia. Existe assim um transtorno migra para outro e se transforma outro ou não? Tipo, comecei com uma bulimia nervosa e fui para uma compulsão. Existe. Existe? Acontece, não é que tem um transtorno que seja a porta de entrada. Eu tinha Não é essa que nem dúvida. drogas. Não. Começa ali na maconha e vai pra depois cocaína, né? Não, Não, tá. existe eles passeiam, migram, né? Os sintomas vão conversando e às vezes você fecha um aqui, migra para cá, fecha outro diagnóstico aqui, mas isso é comum, mas não existe, eu começo por esse e vou evoluindo. O que é comum é, no tratamento de bulimia nervosa, um dos principais objetivos, por exemplo, é acabar com a purgação, com os métodos, né? Seja o exercício extenuante, seja o jejum, seja, enfim, o vômito. Então, uma vez que termina com isso, não necessariamente termina com as compulsões. Tá bom. Então, às vezes, ela vai migrar para o transtorno da compulsão alimentar, que vai ficar só com as compulsões, sem fazer um método compensatório. Entendi. Então, não necessariamente é ruim, é uma evolução do quadro. Entendi. Né? Igual a anorexia. A anorexia, em linhas gerais, é um transtorno alimentar que busca uma magreza, assim como a bulimia, um corpo ideal, idealizado, mas com uma restrição absurda, ou de grupos de alimentos, grupos inteiros, mas de um modo geral com uma ingesta calórica muito pequenininha. Gente, eu fico pensando E o como baixo de peso. consegue, né? Porque Mas é mais passa fome, não passa fome real? A maioria diz que sim, mas tem um esquema hormonal diferente em pessoas com transtornos, com anorexia e com bulimia. Aquele sisteminha de fome e saciedade, os hormônios que coordenam isso, estão alterados. Para a bulimia, ela precisa de mais para se sentir saciada. Entendi. O sinalizador de fome, já tem vários artigos mostrando que ele é um pouco mais acima, maior do que na pessoa com anorexia. E a sensação da fome, a percepção da fome é diferente. Então, enquanto na anorexia, na bulimia, a fome pode ser pode ser o oposto de prazeroso, gente? Desconfortável. E preciso resolver isso com tanta urgência a ponto de perder o controle. Na anorexia, a percepção da fome chega a ser prazerosa muitas vezes. Entendi. Então, existe uma questão bem psicológica, mas também existe um esquema biológico ali de alguns hormônios bioquímicos que favorecem o negócio acontecer, abrir assim o quadro. Na anorexia tem uma coisa bem curioso. Às vezes a fome é boa, é bom. Eu gosto de sentir fome. Eu escuto a minha barriga roncando, aquilo me dá prazer. A fome não é um desconforto, um desprazer, como por exemplo na bulimia, como por exemplo na transtorno de compulsão alimentar. Entendi. Então tem essas diferenças, assim. E o que você tinha perguntado da anorexia? Desculpa, eu me perdi aqui. Falei que foi o último. O que faltou, né?
transtorno para a gente falar. Quais são os sintomas da anorexia? Então, a anorexia, para fechar o diagnóstico, é um baixo peso. Então, aquele IMC que todo mundo conhece, do Google, né, da internet, Sim, de sim. buscar o IMC, Sei. saber o IMC, é quando ele está lá para baixo da eutrofia, daquela faixa ali de normalidade, e vai para baixo peso. Ali a gente começa já a ter vários riscos para a saúde. Tá. Então, esse baixo peso é um dos principais, é o principal critério. E esse baixo peso tem que ter acontecido por conta dessas restrições, motivada pelo medo de ganhar peso, motivada pela vontade de ficar cada vez mais magra. Sim. E essa vontade, essa motivação é parecido com o que tem na bulimia, de não quero engordar porque eu tenho medo de ficar gorda, porque vão me julgar, porque, enfim, cada um vai São ter medos. vai ter sua motivação e suas justificativas, mas a motivação é sempre muito importante. Então, a anorexia é esse baixo peso muito agudo, Você trata perigoso. os 3, Júlia? Então, eu não sou especialista em transtornos alimentares. Tá. Eu sou em comportamento alimentar. Tá. Eu acho que tem alguns, por exemplo, a anorexia, que precisa de uma pessoa especialista de fato. Ah, certo. Pelo menos, não acontece tanto, né? Tem pessoas que continuam atendendo, mas eu acho que é o ideal, porque tem questões, é bem difícil. Falam que é o transtorno psiquiátrico que mais mata. Olha. Né? Que é a anorexia. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Né? Tá. Thaís, assim, quando você começou na sua carreira, e aí você começou a entender esse viés, né, de comportamento alimentar, eu queria que você desse aqui um recado para nutris que estão te assistindo, que tenham interesse, que estão saindo da faculdade, que tenham interesse em buscar mais conhecimento sobre isso, onde procurar, onde você estudou, se você dá aula, se você tem algum tipo de curso. Então, assim, para formação, eu acho que o curso pioneiro foi o que a gente fez, né? Que é a pós-graduação em comportamento alimentar do IPGS, que a gente fez, foi quando? 2019? 18, 19? Não lembro. Por aí. Inclusive, agora a Thaís tá dando aula lá, né? Eu dou aula lá em algumas gradezinhas. Que legal. Mas eu acho que é o curso que está mais bem preparado, assim, que está mais tempo no mercado. Então, acho que faz toda a diferença. Mesmo para quem não vai trabalhar com transtornos alimentares. Perfeito. É uma área que a nutrição não estuda isso na graduação. Então, vale a pena para ouvir que existe, para saber que precisa de um cuidado especial, para que, se você não sabe lidar com aquilo, encaminhar para alguém que saiba. Porque acaba que o profissional que está ali do outro lado da mesa, né, para o paciente que está buscando ajuda, ele ganha ali um lugar de autoridade. Então, o que o nutricionista fala do outro lado da mesa, dependendo do paciente que está do outro lado, vira regra. E aquilo bagunça a cabeça da pessoa. Sim. Então, tem que ter um cuidado, tem que ter um olhar diferenciado, assim. Mas acho que, para além de buscar uma pós-graduação, eu acho que é sair da faculdade entendendo que a relação precisa ser horizontal, assim, com o paciente. Ninguém sabe mais do que ninguém, assim. Sim. É uma parceria, é uma construção. Nutrição é nutricionista e paciente, psicólogo e paciente. Como que a gente vai saber tudo que está passando dentro daquela cabeça, daquela realidade, daquela casa? Não tem como. Então, é uma construção que tem que dar a mão junto e construir junto. E os menos nutricionistas, julgamento. Exatamente. Né? E os nutricionistas saem da faculdade achando que basta fazer um monte de conta e entrega um papel e está resolvido. Déficit calórico. Né? Essa é a minha missão. Toma, agora é contigo. E não é por aí. Sim. Afinal de contas, o que está na sua frente é um ser humano, né? Exatamente. Falou tudo. E um ser humano... Fala aquela palavra bonita de novo. Biopsicossociocultural. Gente, prestou atenção. Fala de novo. Biopsicossociocultural. É isso. Então, são várias vertentes Sim. que estão ali embutido naquele serzinho que está na sua frente. Agora, eu queria que vocês falassem do DELUA. O que é o DELUA? Como surgiu? Antes disso, eu posso adicionar uma coisinha para as profissionais que a Thaís estava falando? Por favor. Acho que é muito importante. Eu acho que são 3 coisinhas. Se trabalhar, Sim. fazer análise. Isso, assim... Eu acho que estar no processo terapêutico
para as futuras psicólogas ou até para as psicólogas e até para as nutricionistas, acho que é mais importante do que qualquer curso. Né? Legal. Sim, tem que E, ter. além disso, ser humana. Porque Sim. isso que você falou é aquela frase do Jung, né? Você pode dominar todas as técnicas, saber todas as teorias, mas quando você estiver na frente de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Né? A gente tenta, nesse local aqui, de nutricionista, de psicólogo, às vezes ser aquela pessoa intocável, né? Que sabe das coisas e tudo mais, e a gente acaba esquecendo a nossa própria humanidade, as nossas sombras. E não tem como você lidar com um outro ali que é igual a você sem olhar para o espelho, né? Sem conhecer seus problemas ali, suas questões. Porque senão você tá o tempo inteiro transferindo. Né? Então, assim, Exatamente. pra mim, a principal questão quando você vai lidar com o outro é você fazer análise. Isso é melhor melhor não, né? Mas é mais importante ainda do que faculdade pra mim, assim. Concordo. Você se conhecer. Não adianta nada você saber tudo e você tá ali cheio de sombras desconhecidas e sem você ter a percepção de quem você é, do que você quer. Né? Até porque teoria é teoria, né? Na prática que você vê que cada um é diferente do outro. Então não tem fórmula feita, pronta, que funcione para todo mundo. Aí eu te pergunto pra aí que tá aí desse lado. Você faz análise? Se não faz... Júlia não tem mais horário, não adianta. Se não faz, procura um profissional. Porque lidar com o outro... A Júlia falou uma coisa aqui, que nós somos uma eterna projeção. Eu não sei se você concorda. Quando eu não conheço as minhas sombras, eu tô toda hora jogando ela pro outro e tô me relacionando com o espelho. Eu não tô me relacionando com outra pessoa, eu tô me relacionando comigo. Quando eu aponto um dedo pro outro, tem 3 dedos apontando pra mim, né? A gente sempre fala isso. Ou seja, o que eu tô ali tanto incomodada, por exemplo, com aquela pessoa, ou admirando tanto aquela pessoa que eu não tô conseguindo enxergar isso em mim, né? O espelho. Com certeza. E você sabe que às vezes não tem aquela coisa assim, ó, de falam que o cachorro tem a cara do dono. Não tem isso. O que eu percebo, eu que atendo diversos pacientes de diversas nutricionistas, eu percebo o quanto o paciente daquela profissional é parecido com ela. Por quê? Mas isso é perigoso. Né? Por quê? Será que são sombras conversando? Não, podem ser milhões de coisas, como podem ser o que eu falei da própria psicóloga também tá transferindo lá questões dela. Então, assim, pode ser também a própria admiração do paciente, ok, mas é algo a se enxergar, assim. Pode ser também o próprio universo, trazendo as próprias... sincronicidade. Então, são milhões de questões, mas é algo a se discutir em terapia. Então faça terapia, ponto. Essa é a questão, É isso. Vamos falar sobre o Delu agora? Eu acho que vou aproveitar esse gancho do autoconhecimento e da terapia, né? Eu acho que Delua veio, né, com esse papo todo de unir a nutrição e a psicologia para ajudar essas mulheres que chegavam com as mesmas queixas e tal, mas com uma proposta de que a mudança só vai vir com autoconhecimento. Sim. Então, uma vez que a gente está falando sobre comportamento alimentar, não vai ser só a nutrição sozinha e nem só a terapia sozinha. Então, é um autoconhecimento direcionado. Sim. Aproveitar cada oportunidade que a gente tem várias, né? Todo dia a gente come e várias vezes por dia. A cada uma dessas oportunidades, a cada uma dessas refeições é uma oportunidade de autoconhecimento. Então, essa é uma proposta. Legal. Né? Delua nasce com o intuito de ajudar essas mulheres nesse processo de olhar para dentro, de autoconhecimento, para conseguir transformar o que elas desejam tanto, né, na relação com o corpo e com a alimentação. E a proposta de autoconhecimento vai partir por tudo que a gente conversou até aqui. Sim. O Delua é uma empresa, né, que a gente criou, que está totalmente direcionada para essa área do comportamento alimentar, mas também para a relação da mulher com o corpo, com o alimento, com a sociedade, né? Então a gente tem até um Instagram lá, sigam Delua Corpo e Alma, mas que dentro dessa empresa a gente está criando produtos para produtos que a gente pode chamar assim, né? Projetos, serviços. enfim, serviços,
perfeito, que direcionam para isso, né? Então, um grupo ano passado a gente criou o grupo de comportamento alimentar feminino. Legal. Né, que a gente fez 8 encontros com a psicóloga e a nutricionista, com o objetivo disso, exatamente de trazer todas essas questões, as nossas crenças enraizadas e distorcidas que nos limitam também a viver, tudo isso pra gente conseguir viver em paz com o nosso corpo, com a sociedade em si, né? Buscando qual de fato é o papel social da mulher. Legal. E a gente tá pra lançar mais coisas, né? Vou dar um spoiler aqui logo. E esse ano vai ter uma imersão. Vai ser um dia, assim, ó, pauleira sobre esse assunto. E é muito legal. Eu já quero. Eu já estarei lá. A gente vai fazer uma imersão, que é como se fosse um workshop, vamos dizer assim. Um dia inteiro direcionado para isso. Direcionado para isso. Para trazer luz para esses conhecimentos. Só para plantando mulheres. Plantando as sementinhas e promovendo algumas reflexões importantes. Para dar dinâmicas. Aquele primeiro passo, assim, né? Sim. Eu queria saber a opinião de vocês sobre os rótulos de alguns alimentos hoje que estão eat clean, assim, né? Qual a opinião de vocês sobre isso? Problema. Não acerta. Caótico. Essa é a minha opinião, né? Porque isso acaba reforçando uma relação transtornada com a comida, né? Eu fui outro dia num restaurante japonês e tinha uma seção inteira no cardápio que era eat clean, comer limpo. Bom, qual é a diferença? O que é comer limpo e comer sujo, né? Exatamente. Qual é a diferença do makimono que estava antes dessa sessão e do makimono que estava depois dessa sessão? E aí você vê que o eat clean tá ali com sem arroz. Então o arroz é sujo, né? É muito problemático, assim. E aí você já fica meio que naquela pressão, né? Porque você olha o cardápio e você fala, ai, não, mas eu não vou no eat clean, tipo... Hoje é segunda-feira, né? Não, eu vou escolher. Perigoso. E aí só reforça uma crença de que você não consegue segurar a boca, Sim. que você não consegue fazer escolhas, que o certo seria escolher o eat clean. Só que, gente, isso não existe. Sim. E isso é uma relação conturbada. Isso. Me senti conturbada aqui agora, ó. É isso. Me senti conturbada. Já que vai sair daqui bonita. Isola isso, pelo amor de Deus. Já descobrindo vários. Calma, respira, tá tudo certo. Todo mundo, a gente tá só, né? Estamos na mesma sociedade. Na mesma sociedade. Não, e é isso aí. Vambora pôr na luz, jogar na mesa, varrer isso, deixa o pó subir. Exatamente. Porque a gente consegue. Júlia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como mulheres podem ajudar outras mulheres a construírem uma relação melhor com o seu corpo. Não. Já viu aquela coisa assim? Nossa, você tá tão linda, você emagreceu, né? Eu ia falar exatamente isso. Primeiro é tomar cuidado com aquilo que a gente tá falando, né? Mas antes disso, a gente precisa descobrir as nossas crenças, porque a pessoa que fala, nossa, você tá linda, você emagreceu, ela já tá com uma crença aí de que a pessoa... Que a beleza é relacionada à magreza. É relacionada à magreza. Então, por isso que eu vou sempre puxar a sardinha pro autoconhecimento de você olhar suas crenças limitantes aí. Agora, a fala é muito importante, né? Porque não é só nossa, você emagreceu, ou nossa, aconteceu alguma coisa, a gente falando o tempo inteiro do corpo do outro, né? Mas também, por exemplo, a gente pode falar palavras chulas? Pode, querida. Ok. Pode, mete bala. Mas, por exemplo, a rivalidade feminina, quando é puta, né? Aquela piranha, deu pra tanto, então é isso. Ou seja, mal amada, mal comida. Né? São coisas que a gente tá reforçando mais ainda a rivalidade entre as mulheres, enfraquecendo mais ainda o nosso poder feminino, né? Não, e diminuindo, reduzindo a mulher a uma escolha do homem. Exatamente. De novo, né? Mal comida, mal amada. Por que mulheres competem? É pro olhar do homem. Sim. Né? Então a gente primeiro tem que começar a entender, cara, não, ela não é sua inimiga. Sim. Né? Sim. Eu acho que a gente, pensando em construir, né, uma relação melhor,
identificando as suas crenças limitantes, se empoderando umas às outras. Nossa, você tá linda, não importa o porquê, né? Não é... E outras características, né? Outra coisa, nossa, que inteligente isso que você falou, né? Enfim, a gente só fica elogiando pela beleza. Verdade. Né? É sempre pela beleza. Esse é um dos exercícios que, pelo menos eu faço em consultório, acho que a Júlia também faz, de falar para o paciente que tem transtorno alimentar, buscar características suas que estejam desassociadas do corpo. Ah, sim, legal. Porque como está central ali a questão do corpo, né? Só sou feliz se sou magra, só tô bonita se tiver com a barriga chapada. Então, quais são as outras qualidades que não tem nada a ver com o seu corpo? Porque uma coisa que eu falo é que a autoestima não tem nada a ver com a beleza. A gente precisa desatrelar a autoestima da beleza, porque a autoestima ela vem de como eu posso me sustentar, como eu posso ser independente, né? E me sustentar, que eu digo, é ser independente, né? Porque a gente é muito inseguro quanto a isso, então a gente coloca a autoestima a coisas externas. Sim. E se for por isso, ninguém vai ter uma boa autoestima. Não. Né? Não a autoestima também está relacionada com o resultado, a avaliação que você tem de você mesmo. Exato. Então, se você só avalia o seu sucesso pela sua aparência, já era. Um dia que você acordou com uma espinha no meio da testa, acabou. Sua autoestima tá no pé. E esquece de todo o resto, né? Que você batalhou, que você fez isso, que você fez aquilo, que conquistou tal coisa, que... Isso tudo fica pequeno. Gente, as pessoas podem falar qualquer coisa sobre você, menos sobre os seus resultados, menos sobre o seu caráter, menos, né, sobre a luz do que você passa. Então a gente tem muita coisa para falar do outro, além dos estereótipos físicos, né? Esse é um exercício E diário. eu acho que é um bom exercício para mulheres que querem ajudar, né, a nossa própria categoria a ter uma relação melhor com os nossos corpos. Né? Na área de atuação de vocês, como é que vocês trabalham e enxergam o burnout? A gente vê um crescimento muito grande de mulheres. Eu não sei a palavra em português, né, assim... Qual enfim... Seria uma exaustão mental, física. Muito relacionada ao trabalho. Ah, tá. Foi aquilo que a gente falou no início, né? Como o princípio masculino é super valorizado e a nossa sociedade ela tá totalmente orientada para consecução de metas, do fazer o tempo inteiro, as mulheres estão querendo, né? Como eu posso dizer... Se valorizar, então um excesso de fazer, a gente acaba entrando no mercado de trabalho, sendo que além disso, e a maternidade, tem os filhos, então eu tenho que, além de trabalhar, eu tenho que estar ali com o filho, porque né, a maior parte dos homens acabam não tendo esse papel que nem a mulher tem, então vem a exaustão daí. Né? E eu que ainda tenho ascendente virgem, tem que estar dando uma arrumada na casa. Aí entendeu? Eu não tô conseguindo sair de casa se eu não passar um aspirador de pó antes. Ainda bem que eu sou abençoada. Meu marido, ele limpa tudo. Ele é virginiano? Pior que não. Mas assim, é impecável. A briga é que eu que sou desorganizada. A desorganizada do rolê, que bom. Não, o Marcelo cozinha. Olha. Eu não piso na cozinha. Maravilhoso. Ai, que beleza. Não é? Então, eu sou assim. Você surfa, amor. Eu surfo, isso. O seu papel tá ali direitinho. Você também pega pacientes com burnout? Pego pacientes com burnout que se veem com o diagnóstico e percebem que depois dele passaram a regular suas emoções comendo. Olha. Então, assim, tava muito ansiosa no trabalho, muito deprimida, muito isso, muito aquilo, desconto na comida. Então, acaba que a comida entra ali para regular esse excesso de ansiedade, de medo, de angústia. Gente, mas rapidinho, como é que a gente trabalha a ansiedade? Tem um monte de coisa. Nossa, você vai meditação. entrar Não. Então, óbvio que a meditação meditação, pode ser um terapia, exercício físico, né? Saudável, não. Essas coisas vão auxiliar. Mas o principal é você descobrir da onde vem essa ansiedade. Mas às vezes a gente sabe de onde vem a ansiedade, mesmo assim a gente continua ansiosa. Mas a gente tá fugindo da ansiedade. E mais, não é só... por que a ansiedade é algo ruim?
É aquela coisa, a gente não consegue tolerar também a ansiedade porque a gente não consegue parar com as nossas próprias emoções. Certo. Então, eu tô muito ansiosa por causa de tal coisa. Beleza, mas por que eu quero fugir dessa ansiedade? Né? O que é ir ao encontro dela? Então, não, eu quero o tempo inteiro. Não, eu tô com ansiedade, ao invés de eu sentir essa ansiedade, né? Respirar. E por isso que a meditação é você estar ali, Sim. né? Respirando aquilo, olhando para aquilo. Você vai fazer o quê? Então, eu vou comprar, eu vou comer, eu vou mexer no Instagram. É porque, por exemplo, geralmente... E aí eu tô totalmente assim, gente, não, né? Geralmente... quando eu, Jaqueline, me sinto ansiosa é porque eu tenho algo para resolver que eu não consigo resolver naquele momento. Então eu sei o motivo, concorda? Mas aí vamos lá. Controladores implantando. Mas aí vamos lá, por que você tem isso, né? Da onde vem isso? Se você não conseguir resolver, quem você vai ser? Quem você é sem o seu trabalho? Né? Então são várias questões. A ansiedade não vai sair só porque você olhou. É por causa disso, mas isso aqui continua aqui. É aquela coisa, não basta a gente ter consciência de uma coisa para que aquela coisa mude. Sim, perfeito. Era nesse ponto que eu queria chegar. A gente já sabe, por exemplo, que a gente precisa comer frutas e legumes todo santo dia. Consciência a gente tem. Por que a gente não consegue? Sim. Por que a gente não consegue fazer a dieta certinha ali que a Nutri passou e ser o orgulho da Nutri? Eu nem quero. Pois é. Porque que a gente já sabe que a atividade física regular faz bem à saúde, diminui lá os riscos de doença cardiovascular. Por que é difícil engrenar numa atividade física? A consciência você tem. Então, você tá vendo ali que você não consegue controlar aquele ponto. A consciência você já tem. Eu não consigo controlar aquele ponto, não depende de mim. Por que insiste em querer controlar aquela coisa? É isso aí, insiste. E é muito legal olhar, entender. E se eu não conseguir controlar, o que vai acontecer? Lidar com isso. Eu vou estar em perigo? Eu aprendi que se algo acontecer, se eu não lidar com algo, eu vou, enfim, sofrer alguma coisa. Ou eu preciso lidar com tudo porque foi assim que meus pais me ensinaram que eu preciso ser, é assim que eu me sinto amada, é assim que eu vou ter o olhar do outro. São várias questões aí. Tá vindo uma palavrinha aqui que tá apitando no ouvido, né? Daí. Vulnerabilidade. Quando você não tem controle de uma coisa, se sente vulnerável. Verdade. Então, você fica ali à mercê do outro, ou da situação, ou de uma coisa que você não tem controle. Ninguém quer ficar vulnerável. Gente, verdade. Entendi tudo. Verdade. Então, as palavras, hein? Vulnerabilidade, controle e medo. E não basta ter consciência disso. Depois tem que aprender a lidar com cada uma dessas situações, né? Vocês acham que o burnout é o ápice da ansiedade? Não necessariamente. Não. Porque o burnout... A ansiedade, ela é a raiz de milhões de outras coisas. Certo. De transtorno de pânico, um transtorno de compulsão alimentar, às vezes, assim, é muito... Pode ser agudo, uma situação Exato. específica. Eu acho que o burnout está falando um pouquinho sobre a sociedade. Exatamente, eu ia falar exatamente isso. É um sinalizador, é uma sirene, assim, não tá legal, tem alguma coisa acontecendo que não tô dando conta. É o seu corpo falando, se você não Acabou. para pelo bem, você vai parar pelo mal. Entendi. E outro dia eu fiz uma reflexão sobre o burnout de donas de casa. Eu tenho muitas pacientes que não estão trabalhando fora e tal, que é como se fosse um burnout da própria vida. Não é o trabalho. A dona de casa é o trabalho, né? É o trabalho dela. Então as mulheres estão mega ultra estressadas e panicando e descompensando. Pra mim é um burnout. Porque o trabalho, ele não é aquilo que a gente está fazendo para ganhar dinheiro. O trabalho, ele vem da palavra, toda ocupação útil. Isso. Então, de alguma forma, a dona de casa, ela tá ali fazendo o trabalho dela. Sim. E aí é a sirenezinha, alguma coisa não tá legal, tá desequilibrado e vai dar ruim. Olha pro feminino, olha pra intuição, olha para suas emoções, Perfeito. medita, respira. Espiritualidade. Espiritualidade, com certeza. Espiritualidade é um Parar dos de olhar só mais pro outro, importantes. pro filho, pro marido, pro trabalho, olha pra você. Perfeito. Júlia, eu não vou deixar escapar uma coisa, porque ontem eu vi um Reels que você postou e que eu amei, que eu fiquei assim, eu assisti, eu falei, não, peraí que eu vou voltar. Aí eu assisti de novo, eu falei, vou perguntar amanhã. Adorei você falando sobre fundo do poço. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui,
2 e desse um recado, porque eu achei que você falou tão lindo e você falou tão profundo. Queria que você falasse para as pessoas que hoje acham que estão no fundo do poço e no olho do furacão. Eu sempre falo para todos os meus pacientes, para todo mundo que tá ali do meu lado, que tá em crise, né? Começa a se perguntar: quem sou eu? O que eu gosto? Qual o sentido da minha vida? Será que o trabalho que eu tô faz sentido para mim? Eu não consigo acordar mais, né? Eu acordo já querendo dormir. Enfim, domingo é um dia difícil pra caramba pra mim, porque eu lembro que segunda começa tudo de novo. E aí eu sempre paro e falo assim pra pessoa: a crise é a maior oportunidade da sua vida, né? Porque se não tivesse uma crise, você não ia olhar pra sua vida e perceber que algo precisa mudar. É aquela coisa, né? A gente só reza quando tá com algum problema. Só lembra que tem, deixa eu rezar aqui pra Deus, né? Quando tá tudo bem, a gente esquece. Agora, quando vem a dorzinha, quando vem o sofrimento, a gente começa a perceber também a dor do outro, a gente começa a ter mais compaixão, né? A gente começa a perceber que a nossa vida não é ali, né, a rotina apenas, né? Acordei, vou trabalhar, depois cuido da casa, vou dormir, não. Olha pra você, né? E a gente tá numa vida muito automática, né? A gente não para, a gente tá só fazendo. Por isso que tem tanta ansiedade por aí. Então, assim, olha pra sua crise, abraça a sua crise, entende por que ela tá ali, entende o que ela tá falando pra você. Ela não é sua inimiga, pelo contrário. Que nem a gente falou aqui hoje, a ansiedade, todos esses sentimentos que a gente não gosta de sentir, ao invés de querer fugir deles, olha pra eles. O que você tá falando pra mim? O que meu corpo tá dizendo? Num burnout, o que ele tá falando? Né? Então abraça a sua crise, porque ela tem muito a dizer. E se você conseguir abraçar essa crise e se superar, você vai conseguir transformar a sua vida e mudar, né? E crescer, e parar com essa dor que tanto incomoda, né? E de repente tirar aquela casca, que você fala até da casca, que você não cabe mais. Pois é, eu dei eu dou o exemplo muito da lagosta, assim. A gente tem que olhar pra natureza e aprender com a natureza, né? A lagosta, e outros animais também, outros crustáceos. Quando eles começam a crescer, eles começam a sentir que aquela casca ali começa a ficar apertada, né? Então o que ele faz? Bom, preciso sair dessa casca. A casca tá apertada, vou sair da casca, fico vulnerável, né? Porque eu fico molinho ali, sem aquela casca. A vulnerabilidade. Vou me esconder um pouquinho, me recolho, né? Começo a perceber qual é a minha próxima casca, quem sou eu. E aí, vou pra uma outra casca. Mas o que nós, seres humanos, fazemos? Tô na minha casca, tô começando a crescer, tá ficando apertado. Eu vou procurar outra casca? Não, eu não vou. Eu não procuro outra casca. Tá desesperando aí. O que eu faço? Ao invés de procurar outra casca, eu fico na minha casca. Eu vou ficar na minha casca. Eu não vou sair do controle. Tem que ficar aqui naquilo que eu conheço, né? Então, o que eu faço? Eu me anestesio. Ou eu tomo uma medicação para aquela casca que tá apertada não doer tanto. Ou, enfim, eu tenho uma necessidade de consumo, eu fico ali enchendo como se fala? O meu carrinho de compras na Shopee. Fala no outro que você falou. Fico ali no Instagram, rolando o feed, no TikTok, fico vendo Netflix, vou ligar pra uma amiga. Vou tomar vinho. Vou tomar um vinho, né? Vou, enfim, me entorpecer de alguma forma. Tudo pra eu não perceber que eu preciso mudar de casca, porque mudar de casca pode ser mudar de relacionamento, pode ser mudar de trabalho, pode ser mudar de comportamento, pode ser mudar de vícios, né? É você sair daquela zona de conforto que não é nada confortável, vamos dizer. Mas que você tá acostumado. Porque eu não sei como que é eu ficar sem aquela casca e me sentir vulnerável. Sim. Por isso que a crise vem aí. Porque quando eu tô em crise, é quando o corpo fala, querida, olha, essa casca tá apertada, e você começa a sentir dor, você começa a ficar ansiosa, você fica, né, você se sufoca. E aí você tem que olhar, ao invés de se entorpecer. Sim. Anestesiar. Né? Ou evitar. Ou evitar. Ou evitar. Não, eu achei isso, assim, fantástico, porque a vida é cíclica. As crises vão sempre existir. E é engraçado que quando eu olho para trás na minha vida,
Exatamente isso. Todas as minhas piores crises me deram os melhores resultados. Mas quando eu tô na crise, eu sempre tô achando que eu não vou conseguir passar daquela. É o caos criativo. É. Né? Fazer bom uso do caos, da crise. E ontem ela falou uma coisa que ela falou: o olho do furacão É o lugar mais calmo. é o lugar mais calmo que tem. Uhum. Né? A gente não aprendeu, e aí a gente fala de novo do feminino, a ficar com a gente mesmo, né? Sim. Você vê na própria educação o filho, né? As crianças e tudo mais, elas não sabem passar pelo tédio, Sim. né? É sempre, então toma aqui o meu celular. Ou a gente não consegue ensinar pro outro o fica com você, né? Sim. Então, de alguma forma, tá aí. A gente tá o tempo inteiro Sendo estimulada sendo de alguma estimulado forma. de alguma forma. Verdade. Com certeza. E é engraçado porque eu sou messiânica, que é uma filosofia oriental. Uhum. E lá na messiânica, a gente aprende que toda vez a gente chama de purificação. Crise a gente chama de purificação. E a gente fala que toda vez que a gente tem uma purificação, a primeira coisa que a gente tem que ir é no altar agradecer. Olha. Obrigada por eu estar passando por isso. Porque se eu estou passando por isso, alguma coisa muito boa está por vir. Depois da tempestade vem o arco-íris, né? Pois é. Exatamente. Meninas, adorei. Vou finalizar também. com uma última pergunta, porque o De Bola com a Nutri é só na sexta-feira. Eu queria saber das duas se tem algum propósito, algum sonho na vida de vocês que vocês ainda não alcançaram e que planejam assim, no médio prazo. Olha, quer que eu comece? Pode começar. Eu acho que tem um que é muito nosso, que é de fato, expandir o Delua, Aham. né? Expandir o Delua e fazer com que Alcançar mais alcançar mulheres. mais mulheres, fazer com que essas mulheres abram os olhos, né? Se enxerguem de uma forma diferente, tomem consciência. Eu acho que... Por que eu tô falando do Delua, né? Porque Claro. o Delua acaba sendo o nosso lugarzinho ali, nossa egrégora de expansão pra isso, né? Então eu acho que o meu sonho principal é esse. É fazer com que cada vez mais mulheres conheçam esse lado, né? Que a gente tem pra ensinar aí, pra, enfim, expandir. Se conhecer melhor. Exatamente. E você, Thaís? Bom, além de plantar uma árvore e escrever um livro, né, que tá faltando, e óbvio, né, do Delua, do nosso sonho compartilhado, eu tenho um plano, assim, né, que não depende só de mim, não está no meu controle, mas eu gostaria muito de conseguir isso, colocar nas grades curriculares do curso de nutrição uma abordagem biopsico-sociocultural para os nutricionistas, né? Gente, amei! Mas é difícil, tá? É difícil. Esse projeto não é de hoje e é difícil. Mas precisa, isso é uma questão de saúde pública. Então, isso está sempre pertinho de mim, assim, para eu continuar batalhando e um dia, quem sabe, eu consiga Adorei. emplacar em alguma faculdade que esteja ouvindo. Estão, tá? Né? Aham. Precisa, vai Nós ser um fomos convidados, diferencial. a gente cobriu agora 2 eventos da Veiga de Almeida e foi bem bacana e eu acho que... É um diferencial, vai Sim. ser um diferencial. O Sim. primeiro que sair na frente oferecendo uma visão diferente para o curso de nutrição, para sair dessa bolha do biológico, Sim, eu acho que faz toda a diferença. faz toda a diferença. Exatamente. Meninas, adorei. Eu aprendi muito. Me desculpe a minha ignorância. Imagina, alguns pelo amor de pontos. Deus. Lembrando que o De Bola com Nutri vai ser na sexta-feira. Então, vocês fiquem aqui com a gente até sexta, que eu preparei quase uma confraria de bruxas para perguntar Opa! 5 perguntas para elas, porque nós somos bruxas sim, né? Não E eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, para quem não segue ainda, deixa a rede também do Delua. Meu time vai deixar aqui na descrição do vídeo. Para quem gostou e quer conhecer um pouquinho mais, quer ouvi-las mais, vai ser excelente. O meu Instagram é Julia com GIU Psicologia, né? O Delua é D.Lua Corpo e Alma, né?
E o meu é Thaís Perricelli. Um monte de H, um monte de L. Não, mas aqui vai estar aqui na descrição. Então tá bom. Então vocês fiquem tranquilos. É isso. O nosso é @papocomnutri, para quem ainda não segue a gente lá no Instagram. E o meu, @jaque.vidal. Muito obrigada pela presença de hoje. Quem tiver pergunta, deixa na descrição do vídeo. E é muito importante que, se você gostou desse assunto, você fale com a gente, porque a gente traz essas mulheres maravilhosas de novo e a gente explora com mais profundidade Será um prazer. algum assunto. Tá bom? Até logo. Muito obrigada.